Bom dia, turminha! Hoje nós iremos estudar sobre sílaba tônica e suas classificações. Abram o livro em português, volume 2, página 17. Português, volume 2, página 17. Turma, primeiramente vamos entender o que é sílaba tônica. Turma, a sílaba tônica é a sílaba de uma palavra que pronunciamos com mais intensidade. Ou seja, sílaba tônica é a sílaba mais forte, mais intensa de uma palavra. Uma maneira bem fácil de identificar qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte de uma palavra é pronunciando esta palavra lentamente, como se estivesse chamando alguém. E aquela sílaba que durou mais tempo ao ser pronunciada é a sílaba tônica, é a sílaba mais intensa. Vamos ver os exemplos. Na palavra abacaxi, qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba mais forte, mais intensa dessa palavra? Para sabermos qual é a sílaba mais forte da palavra abacaxi, basta pronunciar lentamente esta palavra, como se estivéssemos chamando alguém. Abacaxi. Percebam que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é o X. Abacaxi. Portanto, X é uma sílaba tônica, é uma sílaba intensa, forte. E na palavra telefone, qual a sílaba tônica? Qual a sílaba mais forte desta palavra? Para sabermos qual é a sílaba mais forte da palavra telefone, basta pronunciar lentamente esta palavra, como se estivesse chamando alguém. Telefone. Percebam que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é fó. Telefone. Portanto, fó é uma sílaba tônica, é uma sílaba intensa, forte. E na palavra relâmpago, qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba mais intensa, mais forte desta palavra? Para sabermos qual é a sílaba mais forte da palavra relâmpago, basta pronunciarmos lentamente esta palavra, como se estivesse chamando alguém. Relâmpago. Percebam
que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é lã. Relâmpago. Portanto, lã é uma sílaba tônica, é uma sílaba intensa, forte. E na palavra público, qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba mais forte, mais intensa dessa palavra? Para saber qual é a sílaba mais forte da palavra público, basta apenas pronunciar lentamente esta palavra, como se estivesse chamando alguém. Público. Percebam que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é pu. Público. Portanto, pu é a sílaba tônica, é a sílaba intensa. Então, turma, sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra. Certinho, turma? Muito bem. Turma, uma informação bem importante. Nem toda sílaba tônica, nem toda sílaba forte é acentuada, mas toda sílaba que possui acento é tônica. Por exemplo, na palavra telefone, qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba mais intensa? Telefone é a sílaba fó. Embora ela seja uma sílaba tônica, mas não é acentuada. Portanto, nem toda sílaba tônica é acentuada. Já a palavra público, como vocês podem perceber, tem um acento agudo na sílaba pu. E toda sílaba que possui acento é uma sílaba tônica. Certinho, turma? Então, nem toda sílaba tônica é acentuada, mas toda sílaba que possui acento gráfico é tônica. Ok, turma? Turma, outra informação importante. As sílabas tônicas, elas podem aparecer na última sílaba, elas podem aparecer na penúltima sílaba e podem aparecer na antepenúltima sílaba. E de acordo com a posição que as sílabas tônicas se encontram, as palavras se classificam em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Explicando melhor. Turma, são chamadas de oxítonas todas as palavras em que a última sílaba for uma sílaba tônica, for a sílaba mais intensa, mais forte. Por exemplo, na palavra metrô, qual é a sílaba tônica? Para saber qual é a sílaba tônica da palavra metrô, basta pronunciar lentamente esta palavra, como se estivesse chamando alguém. Metrô.
Percebam que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é tro, metrô. Portanto, tro é a sílaba tônica. Sílaba. Turma, a sílaba tro é a última sílaba da palavra metrô. Portanto, a palavra metrô é uma palavra oxítona. Por que, tia? Por que a palavra metrô é oxítona? Porque a última sílaba é tônica, é intensa. Na palavra supor, qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba mais forte, mais intensa desta palavra? Para saber qual é a sílaba mais forte da palavra supor, basta pronunciar lentamente esta palavra, como se estivesse chamando alguém. Supor. Percebam que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é por. Portanto, por é a sílaba tônica. Turma, a sílaba tônica por é a última sílaba da palavra supor. Portanto, a palavra supor é uma palavra oxítonas. São chamadas de oxítonas todas as palavras em que a última sílaba for uma sílaba tônica, for uma sílaba mais forte. Muito bem, turma. E são chamadas de paroxítonas todas as palavras em que a penúltima sílaba for uma sílaba tônica, em que a penúltima sílaba for a sílaba mais forte, mais intensa. Por exemplo, na palavra caráter, qual é a sílaba tônica? Para sabermos qual é a sílaba mais forte da palavra caráter, basta pronunciar lentamente esta palavra, como se estivesse chamando alguém. Caráter. Percebam que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é ra. Portanto, ra é a sílaba tônica. Turma, a sílaba tônica ra é a penúltima sílaba da palavra caráter. Portanto, a palavra caráter é uma palavra paroxítona. Certinho, turma? E na palavra cavaleiro, qual é a sílaba tônica? Para sabermos qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte da palavra cavaleiro, basta pronunciar lentamente, como se estivesse chamando alguém. Cavaleiro. Percebam que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é lei. Portanto, lei é a sílaba tônica. Turma, a sílaba tônica lei é a penúltima sílaba da palavra cavaleiro. Portanto, a palavra cavaleiro é uma palavra paroxítona. São chamadas de paroxítonas todas as palavras em que a penúltima sílaba for uma sílaba tônica, for a sílaba mais forte, mais intensa.
turma, e são chamadas de proparoxítonas todas as palavras em que a antepenúltima sílaba, aquela que vem antes da penúltima sílaba, for uma sílaba tônica. São chamadas de proparoxítonas as palavras em que a antepenúltima sílaba for a sílaba mais forte, mais intensa. Na palavra ângulo, qual é a sílaba tônica? Para sabermos qual é a sílaba mais forte, mais intensa da palavra ângulo, basta pronunciar lentamente, como se estivesse chamando alguém. Ângulo. Percebam que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é an. Ângulo. Portanto, an é a sílaba tônica. Turma, a sílaba tônica an é a antepenúltima sílaba da palavra ângulo. Portanto, a palavra ângulo é uma palavra proparoxítona. E na palavra lâmpada, qual é a sílaba tônica? Para sabermos qual é a sílaba mais forte da palavra lâmpada, basta pronunciar lentamente. Lâmpada. Percebam que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é lã. Lâmpada. Portanto, lã é a sílaba tônica. Turma, a sílaba tônica lã é a antepenúltima sílaba da palavra lâmpada. Portanto, a palavra lâmpada é uma palavra proparoxítonas. Certinho, turma? Vamos recapitular. A sílaba tônica é a sílaba que pronunciamos com mais intensidade. É a sílaba mais forte de uma palavra. As sílabas tônicas podem aparecer na última sílaba, podem aparecer na penúltima sílaba e podem aparecer na antepenúltima sílaba. E quando a sílaba tônica aparece na última sílaba, quando a sílaba tônica aparece na última sílaba de uma palavra, essa palavra é classificada como oxítonas. Quando a sílaba tônica aparece na penúltima sílaba de uma palavra, esta palavra é classificada como paroxítonas. E quando a sílaba tônica aparece na antepenúltima sílaba de uma palavra, esta palavra é classificada como proparoxítona. Ótimo, turma! Nas próximas aulas, nós iremos estudar sobre algumas regras de acentuação. E agora nós iremos às explicações da atividade. Na primeira questão, letra A, vocês vão separar as sílabas das palavras que estão em destaque no texto. E na letra B, vocês vão sublinhar, passar um tracinho na sílaba tônica, na sílaba mais forte dessas palavras. Na segunda questão, vocês irão classificar as palavras indígenas, família, reuniram, esquentar,
e comer de acordo com a posição da sílaba tônica. Por exemplo, a palavra indígena. A sílaba tônica desta palavra se localiza onde? Na antepenúltima sílaba, na penúltima ou na última sílaba? E assim sucessivamente com as outras palavras. E na terceira questão, vocês irão separar as sílabas dessas palavras e depois circular as sílabas tônicas de cada uma delas. E em seguida vão classificar essas palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Quais são as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas? Certinho, turma? Por aqui finalizamos a nossa aula de português e até a próxima aula.